Nossa, meu óculos. Pô, me ajuda. Você bateu essa camisa, Joyce? Boa noite, meus amores! Fui buscar meu óculos, né? Sem meu óculos eu não enxergo nada. Oi, Carmen, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa live de hoje, né, gente? E hoje nós viemos com um tema muito gostoso pra gente discutir. Eu acredito que vai clarear a mente aí, a visão de muitas pessoas. Marta, boa noite, Marta, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu acredito que nosso tema de hoje vai ajudar bastante pessoas a esclarecer sobre como você pode aumentar o seu faturamento muito mais, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes mais do que você já ganha. Meire, boa noite, meu amor, seja bem-vinda, tudo bem com você? Nossa, tá arrasando com os seus salgados aí, viu, Meire? Estou te acompanhando. Gente, eu tô acompanhando muitos salgadeiros e muitas salgadeiras que realmente já estão vivendo dessa venda de salgados aí. Já está realmente lucrando. Márcia, boa noite, Márcia. Tudo bem, meu amor? Vandicleide, minhas alunas lindas. Oh, que Deus te abençoe também, Márcia. Estou tão feliz, tão feliz. Hoje eu conversei muito com Márcia e fiquei emocionada com o depoimento dela. Viu? Muito lindo o depoimento dela. Luciana, boa noite. Josefa, seus salgados estão de apaixonar, né? Estão lindos, lindos. Geise, boa noite, Geise. Tudo bem? Seja bem-vinda. Socorro, boa noite, meu amor. Vamos começar, meninas, porque o nosso assunto hoje, ele é longo, ele é denso, ele é um assunto que eu acredito. Angélica, ó, beijo. Ah, tá. Eu quero mandar um beijo muito especial pra Inês, lá do Amazonas. Inês está... Nossa, gente, vocês não fazem noção de como a Inês está apaixonada pelos salgados, de como os salgados está realmente mudando a vida dela lá no Amazonas. Está maravilhada, e eu mais ainda. Então eu resolvi trazer esse tema hoje, porque é um tema que eu estou vendo que está dando aí muito o que falar. Eu acredito que vai estar esclarecendo as dúvidas, vai estar ajudando as pessoas a tomar uma decisão na vida, uma decisão, um encaminhamento da maneira mais fácil de se trabalhar. Vamos lá? Gente, para quem não me conhece e para quem já me conhece, eu sou Gislene Cabral, sou salgadeira e eu ajudo pessoas a trabalharem e a lucrarem com salgados. Eu ajudo, gente, essas pessoas de fato a tornarem o salgado a sua principal fonte de renda e a tirarem aí uma renda de 2 a 6 mil reais por mês trabalhando com salgados. É verdade? É verdade. E é verdade porque eu vivi isso, eu vivo isso e eu estou vendo outras pessoas a viverem isso nas suas vidas. E assim, para mim uma grande satisfação essas pessoas começarem a trabalhar com salgados e mudarem suas vidas. Porque nada melhor, gente, do que você se sentir capaz. Nada melhor do que você se sentir útil de fato. Nada melhor do que você ser apaixonada pelo que você faz e ainda por cima
lucrar com o que você faz. E é isso realmente que eu faço. E hoje eu venho conversando com vocês e venho falando com vocês sobre os métodos que vocês podem estar usando para poder lucrar com salgados de baixo custo. Salgados de baixo custo, Gislene? Sim, salgados de baixo custo. Um salgado que você pode vender a R$ 1,25, R$ 1,50, R$ 2,00, R$ 2,50. E pode até aprimorar esse mesmo salgado e vender um pouco mais caro. E por que eu ensino vocês a fazerem isso? Eu ensino vocês a fazerem isso porque a gente equilibra massa e equilibra recheio e a gente cria estratégias de vendas, a gente fideliza nosso cliente, então a gente lucra muito mais. E realmente é verdade. Isso é verdade porque eu vejo isso acontecer todos os dias. Não só aqui em Rondonópolis, porque eu não sei se vocês já conhecem a minha história. Mas quem não conhece a minha história, eu trabalho com salgados, gente, há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos eu trabalho com salgados. Eu sou mãe de 3 filhos. Eu sustentei meus filhos vendendo bandejinhas de salgados de porta em porta. Porque eu precisava trabalhar, eu precisava estudar. E assim eu precisava manter meus filhos. Porque meus filhos só tinham a mim. Somente a mim. Então, o que eu ganhava não era o suficiente para mim manter a minha família. Não era o suficiente para mim dar uma estabilidade para os meus filhos. Então, gente, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu usei o que eu sabia fazer para aprimorar a renda da minha família. Então, foi fazer salgados. E eu fazia salgado à noite. Aí as pessoas me questionam. Eu vi hoje uma publicação da Joyce que me emocionou muito porque eu me lembrei de mim. Joyce é uma salgadeira que eu também auxilio, ela é lá do Rio Grande do Norte. E era 1h40 da madrugada, aqui já era 2h40, lá era 1h40 e Joyce estava produzindo seus salgados. E eu lembrei da minha história, porque muito tempo eu fiquei produzindo salgados de madrugada. Eu precisava estudar, precisava trabalhar, pagar aluguel, eu precisava sustentar meus filhos. Então, o que eu fazia? Eu fazia salgados até de madrugada, montava as minhas bandejinhas e no outro dia eu vendia na faculdade, eu vendia de porta em porta, eu pegava encomendas de festas. E foi assim que a minha paixão pelos salgados só aumentou. Para quem não sabe, eu sou professora de biologia. Eu sou formada em biologia. Trabalhei na área dando aulas. Fui agente de saúde durante 3 anos. Mas a minha paixão mesmo, gente, sempre foi os salgados. E há 8 anos, nós começamos então a trabalhar com salgados de baixo custo. Salgados de R$1. E a minha família, ela questionava, Gislene, você é uma mulher formada, você é formada, você tem uma profissão, você tem pós-graduação, você está deixando tudo, trabalhava para a prefeitura, tudo para você trabalhar com salgados de R$1, isso é loucura. E eu falei, sim. E sabe por quê? Porque eu amo trabalhar com salgados. Amo, salgado mudou a minha vida, mudou a minha família e tá mudando a vida de várias pessoas. E assim, a minha família mesmo não acreditando, depois de 2 anos eu trabalhando com salgados, todas as minhas irmãs vieram aprender dentro da minha lanchonete a produzirem salgados e hoje todas têm lanchonetes de salgados de R$1, R$1,25, R$1,50 e todas, gente, vivem exclusivamente da venda de salgados. E hoje eu vejo isso acontecer na vida de vocês. Eu vejo vocês trabalhando com salgados, a satisfação da produção de salgados,
as postagens das fotos, cada cliente conquistado que vocês conquistam aí na cidade de vocês, na região de vocês, é uma grande satisfação para mim. E hoje eu conversando com Márcia, eu me emocionei, porque Márcia disse assim para mim: Gislene, eu era uma mulher depressiva. Eu não tinha mais expectativa. E quando eu te conheci, eu vi que tudo podia mudar na minha vida. E foi através de você que eu comecei a trabalhar com salgados, a lucrar com salgados, e vi que era possível mudar minha vida. E aquilo para mim, gente, foi muito emocionante. Porque você percebe como que você faz a diferença na vida das pessoas. Que você precisa somente de uma pessoa para te mostrar o caminho, para mostrar para você que é possível, para mostrar para você a direção certa. E isso a gente não encontra. A maioria das pessoas, elas não falam o que fazer, não mostram métodos, não ensinam as pessoas porque acredita que essas pessoas vão ser concorrentes delas. E eu não acredito desse jeito. Cada um, gente, tem uma maneira de ser. Cada um tem uma maneira de cativar seu cliente. E por mais que eu ensine a minha massa, por mais que eu ensine o meu recheio, vocês sempre vão colocar o jeitinho de vocês aí. Sempre vão dar aquele acabamento de vocês aí. Sempre vai ser a sua cara, não a minha. E isso é que faz a diferença. Então, é maravilhoso quando isso acontece. Maravilhoso mesmo. De fato, muito maravilhoso. E hoje eu trouxe um tema muito gostoso de se falar. Por quê? Porque, gente, deixa eu falar para vocês. Ó, socorro, eu faço salgadinhos há muito tempo. Assisto suas lives porque adoro suas dicas. Estou aprendendo muito com você. Parabéns. Obrigada, Socorro. Por quê? O que acontece? Todo salgadeiro e toda salgadeira, ela realmente quer o quê? Lucrar. Não é? Porque fazer salgado, você vai lá, pega uma receita lá no YouTube, você pega uma receita no Google e você produz o salgado. Pode não sair com aquela perfeição naquele momento, mas vai melhorar cada dia mais, não é? E você vai aprimorando, você vai então se qualificando naqueles salgados. E é assim mesmo, é assim que acontece. Porém, para quem trabalha com salgados de baixo custo, existem estratégias e métodos. Estratégias de balanceamento com massa, com recheio, estratégias de divulgação, estratégias de vendas, estratégias para você segurar o seu cliente. Por quê? Concorrente, em cada esquina tem um concorrente. Mas o que nós temos que ser? Diferente dos nossos concorrentes. Os nossos concorrentes, eles têm o jeito deles. Se nós aprendermos a ser diferente deles, nós vamos então aumentar a nossa possibilidade de venda. Assim como eu comecei, gente, Angélica, você é maravilhosa, tem uma energia muito boa. Eu amo vocês, vocês não têm noção. Gente, assim como eu comecei vendendo salgados de bandeja, em porta, eu acredito que muitos salgadeiros e salgadeiras também faz isso. E não só mudou a vida da Márcia, assim de muitas outras Márcias e Marias. Oh, Maria, que lindo! Maria Eunice, que maravilha! Então, eu vendia de porta em porta, mas com o passar do tempo nós descobrimos um método que esse método ele faz você evoluir. E se você vende 100 salgados no dia, a possibilidade é ir dobrar, triplicar, quadriplicar suas vendas diárias. É verdade, Gislene? É verdade, gente.
É verdade que comigo é assim, com as minhas irmãs é assim, com as pessoas que eu ensino são assim. É desse jeito. Gislene, trabalho com salgados muito tempo e trabalhava fora também. E com essa pandemia acabei sendo suspensa. Resolvi trabalhar só com salgados na minha casa. E está só eu trabalhando. Só você trabalhando, Keila. E você está vendendo como, Keila, seus salgados? Está vendendo por entregas, por encomendas? Como que está sendo feito? Então, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte. Existe um método que você vai lucrar 4, 5, 6 vezes mais com salgados. Gislene, qual que é esse método? Eu vim falar desse método para vocês por quê? Porque isso mudou minha vida. Eu comecei vendendo, eu vendia, vamos colocar aí R$80, R$60 diários. Só que daí, gente, você tem que tirar o seu custo ali do seu salgado, então você acaba esgotando. E você precisa o quê? Procurar mais clientes, cada vez mais clientes e muito mais clientes. Para você criar uma clientela fixa, para você então criar uma fidelidade com esses clientes. E com o passar dos anos, nós descobrimos que existia um método que isso fazia com que você triplicasse, quadruplicasse, você ganhasse, faturasse muito mais no dia. E como, Gislene? Você precisa trabalhar com pontos de vendas. Pontos de vendas? Sim, pontos de vendas. Se você tem a sua casa bem localizada, a sua casa passa bastante pessoas a pé. Se a sua casa tem próximo a mercado, próximo a ponto de ônibus, tem uma circulação muito grande de vizinhos, você não precisa pensar em alugar um ponto. Mas se você não tem uma casa bem localizada, o próximo passo para você faturar muito mais é você montar de fato um ponto de venda. E não é, gente, qualquer ponto de venda não, tá? Primeiro, tem características um ponto de venda, tá bom? O ponto de venda, para você lucrar, ele não é aleatório. Se você tem um caderno, uma caneta na mão, anotem, porque isso é dica de ouro e ninguém fala isso para você. Para você montar um ponto de venda de seus salgados, você precisa verificar a movimentação desse local. Você precisa... Oi, gata, sou de Montes Claros, Minas Gerais, faço salgado há 17 anos, mas amo as suas dicas. Me manda seu zap para eu mandar minhas fotos de salgados. Janine, vou passar para você. Se você tiver alguma dúvida também, às vezes eu fico corrida e não mando, na página Gislene Cabral, lá em cima tem meu WhatsApp. Só você ir lá pegar meu número, mas assim que terminar a live eu mando para você meu número, tá bom? Então, gente, quando você tem um ponto de venda, esse ponto de venda ele vai te dar 3 características. Primeira característica você vai criar então fidelidade com seus clientes. Fidelidade? Fidelidade, sim. Porque os seus clientes vão saber a sua localidade. E não é em qualquer lugar. Anotem aí. Características de um bom ponto de venda. Vias principais. Não estou falando de centro, tá bom? Não estou falando de centros de cidades. Estou falando de bairros, de vilas. Porque bairros e vilas, o faturamento é muito maior do que no centro da cidade. As pessoas que moram em bairros e vilas, elas compram muito mais do que no centro da cidade os salgados de baixo custo. Gislene, eu preciso ter um investimento alto? Não precisa. Porque quando eu abri a minha lanchonete, eu peguei um cilindro manual da irmã minha emprestada, peguei 3 mesas de outra irmã minha emprestada,
E uma das mesas eu ainda usava para colocar minha estufa. Eu tinha uma mesa da minha casa mesmo que eu levei para mim produzir. Não era nenhuma mesa de inox, era uma mesa de madeira para mim produzir meu salgado. Um fogão. Não tinha nem expositor de bebidas. Eu tinha uma geladeira. E antes de eu ter a geladeira, eu colocava em uma caixa de isopor ali minhas bebidas. Você não precisa de uma estrutura grande para você montar o seu negócio. Você começa com o que você tem. A partir daí, você então vai aprimorando, vai lucrando e você então vai começando a criar a estrutura da sua lanchonete. E o ponto estratégico para você montar a sua lanchonete precisa ver localidade, gente, de sol. Faz diferença, Gislene? Com certeza. Se a sua lanchonete for montada, se o seu ponto de salgado for montado de frente para o sol na parte da tarde, os seus clientes dificilmente vão parar para sentar e consumir algum salgado com você. E você vai ter muito mais gastos com toldo, com outras estruturas para manter o seu ambiente mais fresco. Então, pense na estrutura contra o sol no período da tarde. Outra coisa de extrema importância: passa bastante pessoas a pé? Circula ali pessoas de moto, de carro? É um ponto onde tem fácil acesso para estacionar? Por quê, Gislene? Porque o posicionamento da sua estufa, ela é o segundo item mais importante depois do ponto que você vai escolher para montar a sua lanchonete ou colocar o seu ponto de salgados. É verdade? É verdade sim, meninas e meninos. É verdade. A estufa sua precisa estar localizada exclusivamente na calçada. Não é lá dentro, não é atrás, não. É na frente, na calçada. Para o seu cliente ter a visão do seu salgado. Se você não tem como mandar fazer uma faixa, salgados de R$1,25, salgados de R$1,50, R$1, escreva pelo menos em uma cartolina, é de extrema importância. As pessoas elas precisam ver o preço para aguçar a vontade. Primeiro elas olham o preço, depois elas olham o salgado. Se o seu salgado tá bonito, tá de boa qualidade, se você tá ali ou tem outra pessoa atendendo para você e a recepção dessa pessoa for ali calorosa, o seu cliente ele volta pelo atendimento, pela qualidade e porque você está com praticidade para ele, dando praticidade para ele. As pessoas, gente, elas querem praticidade. Gislene? Praticidade. A maioria das pessoas estão saindo da sua casa ou voltando para sua casa, elas vão parar, pegar o seu salgado e ir embora, levar para sua casa, para sua família, para outras pessoas então estarem ali, degustarem esse salgado. E querem coisa rápida. Por isso o posicionamento da sua estufa é de extrema importância. Posicionamento na frente da sua calçada. Na calçada mesmo. Terceiro passo que eu não coloquei aqui seria a divulgação. Quarto passo, né, gente? Divulgação. Por que a divulgação é importante? Gente, as vendas pela internet, pelo seu WhatsApp, para quem não sabe, o WhatsApp ele aceita 266. Se você for montar um grupo, uma lista de transmissão, 266 pessoas só. O Facebook e o Instagram, eles não passam essa informação para todas as pessoas que você tem como amigos ou seguidores ali na sua página de salgados ou ou no seu perfil no Instagram. Não passa, Gislene? Não. Porque, gente, o Facebook e o Instagram, eles também são uma empresa. Eles precisam pagar suas contas. Eles têm boletos a pagar. Então, se você tem aí 5.000 seguidores, eles vão passar por uma porcentagem mínima. Vamos colocar aí 200, 300 seguidores, vão ver aquela sua publicação diária ali. Muitos de vocês
recebem minha notificação das lives. Outros de vocês não recebem. Por quê? Porque ele limita isso. Muitos de vocês recebem meu conteúdo diariamente. Outros não recebem. Por quê? Porque eles não mandam para todos os meus seguidores. Eles não mandam essa informação para todas as pessoas que me acompanham. É errado? Não, gente, não é errado. Eles precisam lucrar com isso também. Então, quando você depende exclusivamente da venda da internet, você vai vender? Vai. Só que você vai demorar muito mais para conseguir lucrar. Muito mais para você conseguir lucrar. O período de prazo de tempo aí que poderia durar 2 meses para você estar vendendo diariamente 700, 800, 1.000 salgados diários, ele vai demorar aí 6 meses, 7 meses, até 1 ano pela internet para você conseguir. Mas quando você coloca um ponto de venda, isso é questão de 40 dias, 50 dias, 60 dias. Se você fizer uma boa divulgação com a faixa, se você gastar um pouquinho ali, pagando uma divulgação de um carro de som, entendeu? Para poder divulgar ali. Olha, aqui na lanchonete nós montou uma lanchonete de salgados de R$1, de R$1,25, de R$1,50, de R$2. Lanchonete da Maria. Lá nós temos coxinha de frango, temos risoles de carne, presunto e queijo, temos pasteizinhos da feira. Uma divulgação não precisa ser todos os dias, você começa 2 vezes na semana, depois você pode aumentar e você então vai conquistando seus clientes ali da região. Você passa a ser conhecido na região. Eu falo isso porque eu só aumentei meu faturamento quando eu fiz isso aqui, tá bom? Você pode estar começando a vender na sua casa, mas Islene, você pode me falar o seguinte: Islene, eu trabalho sozinha, eu produzo meu salgado sozinha. Como que eu vou produzir meu salgado e vender meu salgado? Bom, eu vou dizer para vocês o seguinte, não aconteceu comigo, mas eu tenho relatos. Aconteceu aqui mesmo em Rondonópolis. Antes de eu montar a minha lanchonete aqui no meu bairro, existia outra pessoa que montou a lanchonete de salgados de R$1. E essa mesma pessoa, sabe como que ela fazia? Ela produzia seus salgados de manhã e abria a partir das 3 horas da tarde até as 8 horas da noite. E ela vendia muito. E daí acabou fechando porque não investiu em equipamentos, não investiu em qualidade, acabou fechando o ponto e logo depois nós abrimos e estamos hoje há mais de 8 anos já com as lanchonetes abertas, salgados de baixo custo. Porque então a gente criou esses métodos, criou toda uma estratégia para manter a fidelidade desses clientes, entendeu? E foi dessa forma que a gente então conseguiu passar de 200 salgados diários para 1.000 salgados, 1.200 salgados diários. É a nossa produção? Tem pessoas que eu já ajudei e que vendem muito mais diariamente, que produzem muito mais diariamente e que vendem também muito mais diariamente. E assim, necessariamente, o que vocês podem fazer? Vocês podem, igual eu faço na minha lanchonete, igual outras minhas irmãs também fazem, outras pessoas já estão fazendo, mantém ali o preço de um salgado de R$1,25, R$1,50, salgado de baixo custo, mas você vai agregar 2, 3 tipos de outros salgados com preço mais diferenciado. R$2, R$2,50, R$3. Não em grande quantidade, não em grande escala, porque a prioridade é salgado de baixo custo. Islene, por que o salgado de baixo custo ele consegue vender essa quantidade? Por que você fala para mim que o salgado de baixo custo é muito mais vantajoso eu trabalhar com salgado de baixo custo do que um salgado mais caro? Porque, gente, as pessoas elas optam em comprar hoje, na realidade que nós vivemos.
E na realidade que eu venho vivendo já há mais de 8 anos, as pessoas elas sempre optaram em pagar mais em conta um salgado de baixo custo, comprar um salgado de baixo custo e depois elas veem que você ganha em quantidade. É verdade? É verdade. Tira por base. É raramente um cliente meu, acredito que também de vocês, vai pedir um salgado, 2 salgados. É raro isso acontecer. A maioria dos nossos clientes, eles pedem, quando chega na minha lanchonete, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 salgados, 50 salgados, porque o preço é mais acessível. É muito mais vantajoso para uma empresa comprar um salgado de baixo custo. É muito mais vantajoso uma família grande comprar um salgado de baixo custo. Por quê? A situação que nós vivemos, a economia que nós vivemos, não favorecem as pessoas a gastarem tanto. E quando você faz um salgado de qualidade, quando você faz um salgado que o seu cliente, além do seu atendimento, o seu salgado é bom, ele volta. E assim, é limitado as vendas pela internet. Eu quero que vocês tenham ciência disso. É possível? É, mas é desgastante você ficar ali. Você alavanca suas vendas quando você faz isso daqui. Quando você pensa em montar não estou falando uma big do lanchonete, estou falando em um ponto de venda. Um ponto de venda de fato. Um ponto de venda com baixos salgados de baixo custo. E ali você vai agregar outras coisas que vai chamar a atenção do seu cliente. Como, por exemplo, na minha lanchonete, além de eu vender salgados de baixo custo, eu vendo também suco de R$1. E assim, o meu cliente, quando ele chega lá, que ele vai comer um salgado, ele pode não ter o dinheiro para comprar uma coca, uma tubaína, um outro refrigerante mais caro, mas ele tem ali a moedinha para comprar um copo de suco. Então, você mantém a fidelidade desse cliente. Ó, tem um amigo que comprou 3, comeu e voltou e pediu mais 10. É isso mesmo, Márcia, é desse jeitinho. Primeiro eles levam para experimentar, para ver se seu salgado é bom mesmo. Depois eles voltam para buscar mais, porque favorece para as famílias. Uma reunião de amigos. Amigos vai tomar um tereré, vai reunir uma turminha, vai conversar. Ah, vamos lá na Gislene buscar um salgado. Vai lá, leva lá, R$10, R$15 busca de salgado. E você ganha na quantidade de salgados. Você só vai alavancar suas vendas quando você pensar e começar e executar realmente isso daqui. Realmente isso daqui, quando você executa, coloca um ponto de venda. Não estou falando, vou repetir, não estou falando um big do lanchonete, não. Estou falando de um ponto de vendas de salgados. E a partir daí, gente, vocês vão melhorando. Eu já tenho pessoas que começaram a produzir sozinhas seus salgados e que hoje elas têm ajudantes para produzir seus salgados enquanto elas estão no atendimento. E daí começa a ficar meio doida, sabe por quê? Ah, meu Deus do céu, não tá atendendo o meu cliente bem. Ah, meu Deus, será que tá fazendo meu salgado bom? É assim, porque aqui eu também sou desse jeito. Eu não sei se eu faço uma coisa, se eu faço outra, mas é gostoso. É gostoso. E mais, aqui no final do dia, quando você monta o seu ponto de vendas, no final do dia, vou colocar aqui, no final do dia, você vê o que? Resultado. Você vê resultado. Entendeu?
Você trabalha o dia inteiro e quando chega no final do dia, você vendeu ali 300, 400, 500 salgados. E aí assim, eu ensino para vocês técnicas para você trabalhar com reposição de salgados. Quem trabalha com salgados de baixo custo, ele não pode depender da sua produção diária. Se vocês estão dependendo da produção de vocês diário, vocês estão fazendo errado. Vocês estão se esgotando de trabalhar. Vocês estão se sobrecarregando. E daí o que vai acontecer? Vocês não vão ver resultados. Comigo aconteceu que o cliente perguntou para mim quanto eu cobrava. Cobrava para quê, Josefa? Não entendi. Então, vocês precisam, gente, aprender de fato a trabalhar por reposição de salgados. Só vai dar certo se você tiver um estoque de salgados que você vai repor. Se você trabalhar com salgados diários, se você trabalhar com salgados que você precisa produzir para poder vender, você não vai conseguir ver o resultado no final do dia. Vai ser esgotante para você. Vai chegar no final do dia, você vai estar moída. Você tem que acostumar o seu cliente com os salgados que você tem. Entendeu? Por isso que eu falo, gente, está começando agora. Está começando. Não sabe produzir salgados. Ou já sabe produzir salgados, mas não tem essa técnica aqui que eu ensino para vocês para trabalhar com salgados de baixo custo. Importantíssimo definir tipos de salgados. Isso é a chave do seu comércio. É a chave do seu comércio. Você precisa definir os tipos de salgados que você quer trabalhar e manter esses tipos de salgados. Porque assim, eu sempre falo, se você aqui eu trabalho com risoles de carne, com a salsicha frita, salsicha assada, esfirra de carne, eu faço mini pizza, que é valor diferenciado, torta, que é valor diferenciado. Aí eu tenho 2 pasteizinhos da feira, somente de carne, e tenho 2 salgados com massa de mandioca, que é o meu presunto e queijo. Eu fazia antes com a massa de trigo, mas devido à demanda, a gente optou em ficar com o presunto e queijo e com a coxinha de frango com massa de mandioca. Os meus salgados são esses. Aí, se o meu cliente ele pede uma encomenda de uma empada, se ele pede uma encomenda de um quibe, se ele pede encomenda de outro salgado que não está no meu salgado diário, eu posso negociar preço com ele. Por que eu falo para vocês que vocês precisam de fato, gente, definir os tipos de salgados? Sabe por quê? Porque se você tem 10 tipos de variedades de salgados, 15 tipos de variedades de salgados, você nunca vai conseguir controlar a sua produção. E mais, você vai ficar com seu dinheiro estocado no seu freezer ou na sua geladeira. É verdade? É verdade, porque é assim que funciona. Por exemplo, você está lá com um monte de presunto e queijo. Você produziu 100 presunto e queijo e de repente, como você não definiu o seu salgado, você tinha ali outro salgado que um empadão, por exemplo. E para agradar seu cliente, você vai pegar o seu dinheiro que você tem ali, a sua economia. Se você não tem o seu ingrediente, você vai correr no mercado e vai comprar. E aí, gente, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: você pega a economia que você está guardando e você investe em outro salgado para acontecer, para segurar esse cliente e fica com o seu dinheiro, sabe onde? No seu freezer, no seu estoque. E quando você faz isso, você está jogando não é que você está jogando o seu dinheiro fora, você está congelando de fato o seu dinheiro lá dentro do seu freezer. O seu dinheiro está lá dentro do seu freezer. A sua economia, aquela economia que você
deveria estar ali fazendo seu caixa diário para você investir em maquinário, para você realizar um sonho, para você poder ir lá na loja e comprar algo para você de fato ver o resultado. Você está correndo e comprando mercadoria para agradar um cliente. Isso é errado. Quando você define o seu salgado, o seu cliente sabe de fato com o tipo de salgado que você trabalha. E ele vai acostumar. E aí você controla a sua produção. E aí, gente, você controla o seu estoque. E de fato, quando chega no final do dia, você vai lá, porque é por obrigação, tá? Você tem obrigação de olhar diariamente o seu freezer, o seu estoque de salgados. Bom, eu produzi 100 risoles de carne, eu tenho 50, amanhã eu vou produzir mais 50. Eu não preciso comprar 50 reais de carne, 60 reais de carne. Não, eu vou comprar o necessário. Fiz 100 presunto. Tenho 80, eu preciso repor 30. Eu não preciso comprar mais mercadoria. Um exagero de mercadoria. E aí o meu dinheiro fica lá em mercadoria, que está no meu freezer, fica em salgado, que está estocado, e eu fico tentando então capturar um cliente daqui, outro dali. Não. Cliente, você acostuma ele com os salgados que você tem. Você vai definir, sim, principalmente se você não tem capital de giro, tá bom? Aconteceu comigo, uma cliente perguntou quanto era o valor do centro do meu salgado. A cliente falou que estava muito caro. Passei o número de outra pessoa que faz mais barato, ela comprou e passou... Ela passou vergonha. E lá estavam meus mini salgados. E aí ela perguntou para a amiga quem tinha feito os salgados. E hoje ela é a sua melhor cliente. E é desse jeito mesmo, viu, Josefa? É desse jeito que acontece. Então, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte. Trabalhem por estoque de salgados. Faça aí a definição dos tipos de salgados. Você trabalha com salgados de baixo custo, você não precisa abraçar o mundo com as pernas. Você mantém os seus salgados. Mantenha os seus salgados. Seu cliente pedir um salgado fora do que você trabalha, pedir um salgado mais específico, isso te dá a oportunidade para você negociar preço com ele. Não, olha, eu trabalho com esses salgados. Mas se você quer uma empada, se você quer um empadão, se você quer um pastelão de forno, você vai então calcular e dar o valor para ele. Porque não tente agradar seu cliente ou estocando salgados lá no seu freezer. Porque quando você faz isso, você estoca seu dinheiro lá. Então não é vantagem para você. Dessa maneira você não vai lucrar. E o intuito é com que vocês de fato lucrem assim como eu lucro. E eu só lucro porque eu mantenho os tipos de salgados e eu trabalho por reposição dos meus salgados. Eu vou todos os dias e verifico o que eu preciso repor. Bom, eu fiz 600 salsichas, eu vendi 300, eu tenho que repor 300, não é 600. E também vai variar. Você vai começar a acostumar... Obrigada, meu amor. Meu filho, trazendo água pra mim, que eu começo a ficar rouca, né? Vai variar do dia do mês, tá? Da semana. Aqui, por exemplo, pra mim, segunda-feira é um dia assim meio parado. Aí, terça-feira pra frente já começa a correria. Terça, quarta, quinta. Na sexta-feira de manhã, minha venda é, muito boa. Quando chega, gente, sexta-feira à tarde, ela começa a cair, no sábado de manhã também, porque você consegue perceber que as pessoas, chega final de semana, elas guardam o dinheirinho para comer final de semana em casa, para fazer alguma coisa diferente, para poder sair, então daí ela gasta menos com salgado. E aí também você vai acostumando com os dias do mês.
você vai percebendo que do dia 25, que é quando o pessoal começa a ter vale, até o dia 10, dia 12, são assim pico de vendas, muitas vendas diárias. Por quê? Pagamento, a prefeitura tá pagando, o estado tá pagando, entendeu? E aí você percebe que você vende muito mais. Você percebe que depois, passou do dia 15 aí, do dia 12, já começa então a cair o seu fluxo de vendas. Até o dia 20, 25 por aí, diminui seu fluxo de vendas. Então você consegue equilibrar aí mensalmente como que você vai trabalhar. Você vai acostumando com o fluxo de vendas do mês. E é assim, é desse jeito. E o importante o quê? Importante anotar. Importante o que mais, Islene? Você somente gastar o necessário. Não estoque produtos. Você só vai guardar, comprar um produto a mais quando, por exemplo, calma lá, tá reconectando aqui. Fui lá no Atacadão, ou fui no Mercado Maior. Meu peito de frango eu pago R$10,50. Ele tá na promoção, tá R$8,90. E eu tenho só na possibilidade. Eu tenho possibilidade de levar para 2, 3 dias. Aí você vai levar. Ao contrário, não. Tá? Ao contrário, não. Por quê? Porque todos os dias você vai ver uma promoção diferente. Negociação de preço. Para quem trabalha com salgados de baixo custo, é negociar preço, gente. Negociar de fato o preço, tá? E aí, é isso que faz a diferença de fato. É isso daqui. Trabalhar com pontos de vendas ou na sua casa. E outra coisa, gente, que eu quero que vocês entendam. Não existe fórmula mágica, tá? Existe trabalho. Não existe fórmula mágica. Não existe aquela, a Zislene vai me dar uma receita e essa receita vai revolucionar a minha vida. Não. Existem métodos, existem estratégias, existem trabalho. De fato, é assim. E outra coisa, vocês têm que aprender a não criar expectativa numa coisa que vocês estão começando. Assim como aconteceu comigo, eu quero que vocês tenham a clareza do seguinte. Nenhuma criança nasce correndo. Nasce? Não. Ninguém nasce correndo. Ninguém nasce sendo ali um nadador das Olimpíadas. Não, gente. Primeiro passo é começar devagarzinho. Primeiro você senta, depois você fica em pé, depois você apoia, depois você caminha, depois você corre. É assim, desde o nascimento da gente até nas coisas que nós fazemos. Então, não bote uma expectativa muito grande. Eu vou começar a produzir e eu vou vender 1.000, 1.500 porque a Zislene disse. Não, a Zislene está dizendo para você o seguinte, que você vai começar a fidelizar o seu cliente com as suas estratégias de vendas. Que você vai começar a conquistar seus clientes dessa forma. Você vai montar pontos de vendas e mais, vai continuar trabalhando com as suas divulgações diárias. Divulgação, ela não pode parar. É divulgação no WhatsApp, no Facebook, no Store, no Instagram, na lista de transmissão. Ela precisa ser frequente. Se você não faz isso, você então faz com que o seu cliente esqueça de você. E aí a sua concorrente vai fazer. É o cuidado, é aquela plantinha que você colocou uma sementinha, você vai lá e rega ela. Você pode até achar que não tá dando resultado, tá, gente? Mas se você observar toda a ciência, vou falar como bióloga agora, tá?
Vou falar como professora de biologia. O processo da germinação da semente, ele leva um tempo. Você coloca a semente na terra, você joga água nessa semente. Ela não vai amanhã já nascer um brotinho ali e já vai começar a dar frutos, não. Primeiro, ela tem aquele processo que ela vai inchar, vai romper e depois vai começar a sair os galhos para depois ela crescer e dar frutos. E é desse jeito também aí no seu comércio. É desse jeito que você precisa pensar, tá? É todos os dias. E outra coisa, meninos e meninas, que eu quero falar para vocês. Isso é de vocês. Você não precisa que ninguém acredite em você, tá bom? Você precisa acreditar em você. A outra pessoa, lógico, é muito mais gostoso, o marido, o companheiro, a companheira, os filhos, os familiares dar aquela força, não é? É muito mais fácil? É, de fato, mas a coisa só acontece, a mudança só acontece quando você acredita em você e quando você de fato passa de depender de outras pessoas acreditarem em você. E a outra pessoa, gente, também só vai ver a mudança, como assim aconteceu com a minha família, comigo, é vendo. Se eu falar para você que eu vendo 1.200 salgados por dia, 1.000, você não iria acreditar. Como a minha família não acreditou. Se eu falar para você que tudo que eu tenho foi, e a minha família tem, foi devido ao salgado, muitas pessoas não iriam acreditar. Então as pessoas só acreditam naquilo que vê. E é normal, o ser humano nada de errado com isso. O ser humano é assim mesmo. É o tal do Santo Tomé, só acredita vendo. Se ele vê, ele acredita. Se ele não vê, ele vai sempre duvidar. Sempre duvidar. E assim, eu não faço milagres. Eu ensino vocês a produzirem. Eu ensino vocês a criarem técnicas. Eu ensino vocês a divulgarem o trabalho de vocês. Eu ensino vocês a conquistarem seus clientes. Mas eu não posso ir aí no estado de vocês, pegar na mão de vocês e obrigar vocês a fazerem. Você só vai de fato acreditar, só vai de fato ver se você fizer. Mas foi você que fez eu acreditar em mim, ô Márcia. Pois é, Márcia. Mas assim, as pessoas elas mandam mensagem assim pra mim: Gislene, se eu fizer, será que vai dar certo? Eu tenho muito medo. Eu já falei antes, vou repetir. Medo não paga a minha conta, não paga a sua, minha que não paga. Bem que eu queria que pagasse, viu? Paga não. Medo não paga a conta. Gente, outra coisa. Todos os dias é uma luta nova. Eu costumo dizer pro pessoal que trabalha comigo, que além dos meus filhos que trabalham comigo, eu tenho outras pessoas que trabalham comigo na minha lanchonete. Eu costumo dizer assim: todo dia uma batalha nova, né? Todo dia uma batalha nova. E é bom? É. Sabe por que é bom? Porque a gente só melhora, só busca melhorar quando a gente tem um problema. Quando a gente não tem um problema, a gente se acomoda. E é assim mesmo. Nós, seres humanos, nós somos assim, nós somos acomodados. Nós somos acomodados. Ninguém gosta de mudança. Porque quando se trata de mudança, é uma coisa que incomoda, porque é algo incerto. É algo que você não sabe se vai dar certo. Mas você só vai saber se der certo se você de fato fizer. E quando você for fazer, faça com que dê certo. Não espere a opinião de terceiros.
ou que outras pessoas estejam ali do seu lado para dar certo. Vai dar certo se você acreditar. Eu acreditei, minha família acreditou, outras pessoas que já estão vivendo da venda de salgados acreditaram e já mudaram realmente a sua vida com os salgados porque fizeram diferente. Não é verdade? Que de mais um, ó, o mundo tá cheio. Eu não quero ser mais uma salgadeira. Eu sou a salgadeira de referência em Rondonópolis, Mato Grosso. Eu quero que vocês sejam os salgadeiros e as salgadeiras de referência aí na cidade de vocês. Porque se vocês fizerem assim, tudo vai mudar, tudo vai fazer diferença na vida de vocês. Tá bom? Então, para quem quer realmente lucrar, comece a pensar em pontos de vendas, tá? Manter a fidelidade do seu cliente e posicionamento de estufa. Tá bom? Isso é primordial para vocês. Aí sim, vocês vão começar a ver a rotatividade de salgados diário muito grande, o lucro no final, você vê resultado no lucro, você trabalha com estoque, equilibra massa, equilibra recheio, começa a investir ali um pouquinho em divulgação, não precisa ser uma divulgação cara, e você começa então a mudar a sua vida e a vida de quem vive aí, ó, ao seu redor, porque é assim que funciona. Meninas, meninos, tem dúvidas? Tá na hora de perguntar. Se tiver alguma dúvida, manda aí que eu tô aqui para responder enquanto a gente tem um pouquinho de tempo. Você tinha que trabalhar como psicóloga também, porque já me ajudou muito. Deveria ter feito psicologia, né, Márcia? Deixa eu pegar minha água aqui. Se vocês têm dúvidas, perguntem. Porque se você tiver dúvida, dúvida é uma coisa que não deixa você lucrar e não deixa você ganhar dinheiro com isso. Tá bom? Então, dúvidas, ela empaca a vida da gente. Tirem as dúvidas, tá bom? E daí, terça-feira, a gente vai vir com produção de salgados. Eu ainda não sei que produção de salgados a gente vai estar fazendo na terça-feira, tá? Vou estar vendo ainda qual salgados que a gente pode estar fazendo. Se vocês tiverem dicas aí que querem produzir uns salgados, eu já ensinei vocês a fazerem risoles, presunto e queijo. Eu acho que eu não ensinei vocês ainda a produzirem a salsicha. É a mesma massa, a diferença é a técnica ali que você vai usar para você montar a sua salsicha ali, fechar a sua salsicha, a espessura da massa, né? Verdade, graças a você comecei e não tenho medo. Amo demais fazer meus salgados e com suas dicas vou longe. Com certeza, Josefa, vai longe. Os seus salgados são maravilhados. Gente, eu fico maravilhada com o trabalho de vocês. Vocês não fazem ideia quando eu recebo as fotos de vocês. Nossa, é apaixonante ver os salgados de vocês, tá? Ó, fiquem com Deus. Eu espero que vocês produzam muito, lucrem muito e criem. Vão pensando já como que vocês vão trabalhar com esse ponto. Se é na casa de vocês, qual o lucro que você tem no seu salgado de R$1 em sua lanchonete? Quem perguntou? Kleberson. Slane, só tô enrolada na salsicha. A Valda tá enrolada na salsicha. Estão me pedindo pastel e a salsicha. Kleberson, deixa eu falar pra você. Pra mim te falar o lucro, eu vou ter que especificar vários fatores. Por exemplo, eu pago aluguel na minha lanchonete. Meus maquinários a maioria são de 220, então meu consumo de energia é alto. E aí, eu ainda, meu produto não é um produto de segunda linha, é um produto de qualidade, entendeu? E aí, o que eu quero falar para você é o seguinte, vai depender de região para região. Gente, quem tá no Instagram quiser continuar, corre lá no Facebook que o Instagram já vai me cortar aí, tá?
Ele me dá 1 hora. Passou de 1 hora. E o que eu falo para você, Cleberson? É o seguinte, eu preciso saber o preço da sua salsicha. Eu preciso saber o trigo que você está usando. Eu preciso saber se você vai alugar ou se você vai alugar um ponto ou se você não vai alugar, vai trabalhar na sua casa. Eu preciso saber também o que você vai pagar aí nos seus produtos e aí eu consigo precificar para você. Aqui, como eu produzo todos os meus produtos e eu já tenho a base dos produtos que eu trabalho, a carne, meu preço, o meu trigo não é um trigo de segunda linha, é um trigo de primeira linha, por causa da qualidade de salgado. E o frango eu consigo tirar 50-50, tá? Mas assim, depois desses 50 é de custo de produtos, né? 50% custo de produtos. Aí 50% eu ainda tenho que tirar uma porcentagem do aluguel, da energia, então vai menos. Mas por que é a vantagem? Porque a gente ganha na quantidade. E porque também a gente agrega outras coisas. Agrega mini pizza, que é de outro valor. Agrega a torta, que é de outro valor. Agrega o suco de R$1. Agrega outras coisas para aproveitar o ponto. Mas a lanchonete ela é exclusiva de salgados. Então assim, para mim conseguir precificar, eu preciso realmente saber o que vocês pagam. Eu ensino vocês a fazerem um salgado de baixo custo. Porém, para você saber o custo real, existem vários fatores. Como que você vai fazer? Faça o seguinte, pegue o trigo. Eu não sei se você já viu a minha massa, a produção da minha massa. Minha massa é uma massa de baixo custo, gente. Realmente, ela é uma massa que ela produz todos os salgados. Ela produz carne, produz presunto, produz salsicha, produz coxinha, produz o salgado mini. Então, com a única massa, você faz todos os seus salgados fritos. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma massa. Aqui eu trabalho com a misturela, que é meu maquinário maior, que é para bater. Eu consigo fazer 10 litros de água, consigo fazer 22 quilos de massa numa única batida de cozimento de massa. Mas se você não tem, você vai ter que começar com 2-3 quilos para você aprimorar. E com esses 2-3 quilos você vai então calcular o que você vai gastar. O meu trigo aqui eu pago R$16 em 5 quilos, que é um trigo de primeira linha. Entendeu? Então, se eu vou gastar aí 2 quilos, são 3 litros de água, eu vou calcular 2,5 quilos o que eu vou gastar de trigo, vou calcular o que eu vou gastar de margarina, vou calcular o que eu vou gastar de óleo. Eu precifico então uma massa, a massa que eu vou fazer. E aí eu vou então precificar, vou colocar, vou então produzir os salgados, vou definir. Com 3 quilos de massa, o que eu vou produzir de salgados? Quantos risoles, quantas coxinhas, quantos presuntos. E aí, então, se eu gasto ali, eu pago aqui. Hoje eu tô pagando na salsicha Perdigão aqui em Rondonópolis, em média, R$40. Um pacote de 5 quilos. Só que R$40 um pacote de 5 quilos, ela me vem sem salsicha, tá bom? E daí, para mim produzir 100 salsichas, eu vou gastar basicamente 3 quilos de massa. Então, eu vou calcular o valor da salsicha, vou calcular minha massa, vou calcular ali o que eu vou gastar ali de farinha de rosca, que é em média 1 quilo, 1,5 quilo, e vou ver no final quantos salgados ela me rendeu. Sem salsicha, eu gastei R$40, vamos supor que eu calculando, com tudo eu gastei ali R$20. Então, de lucro, eu teria R$40. 40, 50 reais seria saber. 45, porque a salsicha é um dos salgados mais caros que tem, que é um dos produtos mais caros que eu pago aqui, é a salsicha.
Então, para cada salgado existe uma precificação. Você precisa definir o tipo de carne que você quer trabalhar, se a sua carne é músculo, se é um acém, ou o que é, se é um retalho, o valor. E assim, se tem dificuldade, começa por 1 quilo, gente. Pega 1 quilo de carne, faça ali 3 quilos de massa para 1 quilo de carne, você vai ver o que vai te render de risoles. E assim, vai depender do que você vai colocar também na sua carne. Porque como é salgado de baixo custo, eu só trabalho com o tempero arisco e trabalho com a salsa e cebolinha. Então é o que eu falo, meus amores. Vocês precisam de fato precificar. Eu não consigo precificar o seu salgado, eu consigo precificar o meu. Eu ensino vocês a produzirem como eu produzo aqui na minha lanchonete. Entenderam? E aí assim, você vende aí, a minha venda, vamos supor, é 1.200, 1.200. Eu vou olhar minha reposição de salgados, então eu vou só repor. Vamos supor que eu vou gastar 200, 250 de produtos. Lá no atacadão. Entendeu? Aí eu tenho mais a minha carne, que eu gasto em média 100, 150 reais de carne por dia. Então, de 250 já foi 300, 400 reais. Vamos supor que no final do dia aí, tirando tudo, me sobrou 500 reais. Esses 500 reais é lucro? Não, ele não é lucro. Por quê? Porque eu ainda tenho que tirar uma porcentagem para o aluguel, para os funcionários. Aí sim, o que eu faço? Finalizou, tiro o dinheiro da minha compra. Sempre ensinei vocês a fazerem isso. Finalizou a venda, vou lá, olha o que eu preciso repor. Vou tirar então o dinheiro da reposição. Sobrou aquele dinheiro, você precisa, se você estiver trabalhando na sua casa, tirar 25% desse dinheiro que sobrou para você aí comprar um gás, para você, se acaso estragar um maquinário, você ter esse dinheiro no seu caixa, entendeu? Sobrou aí desses 50%, você tirou 25%, sobrou 25%. Desculpa, 50% não. Você tirou o dinheiro da sua compra. Vamos supor, vendeu 1.000 reais. Eu tirei 300 da minha compra no mercado, mais a minha carne. Sobrou então 700. Desses 700 eu tenho que tirar então 25% desse dinheiro. Por quê? 25% igual eu falei para vocês. Tá trabalhando na casa de vocês, tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que comprar um gás. E aí precisou, estragou um maquinário, precisa então, esses 25% é um caixa ali, para você, um caixa extra, né? Para você de investimento aí, se você rotatividade da sua lanchonete. Sobrou o restante, esse restante você vai dividir em 2 partes ainda. Não é seu lucro ainda. Vamos supor de 700, eu tô sem nenhuma calculadora aqui, gente, me ajuda aí. Quem tem uma calculadora aí perto? 700 menos 25%. Faz aí pra mãe, Zezinho. O Brendo, faz aí pra mim. 700 menos 25%. Meu filho vai fazer aqui rapidão. Vamos ver. E aí, o que eu quero que vocês entendam? 700 menos 25%. Ele vai calcular ali. Eu vou fechar essa ideia e a gente fecha. Menos 25%. 175, né? De 700 reais, você vai tirar 25%. Se você vendeu aí, fechou seu caixa diário, foi lá, olhou sua reposição, que em média vai ser isso, 200 reais, se você fizer salgados de baixo custo, tá? Se você não fizer salgado de baixo custo, eu não garanto para você. Se você também trabalhar por reposição. Se você não fizer reposição, eu também não garanto para você isso. Você vai lá, vai ver o que você precisa, vendeu 1.000 reais aí no seu dia, tira o dinheiro da sua compra, o dinheiro da sua carne.
Sobrou R$700, desses R$700 você vai tirar 25%, que vai dar R$175. R$175 é o dinheiro que você vai guardar. Esse daí é lá no envelope, gente. Lá numa caixinha, esquece desse dinheiro aí. Esse dinheiro não é seu, não é seu. Esse dinheiro é para você fazer um investimento, para você comprar um maquinário, para você comprar um cilindro. Ah, queimou minha fritadeira, preciso comprar uma fritadeira, tá aqui. Ah, chegou no final de mês, a minha luz, eu tô trabalhando na minha casa, a minha luz aqui, ela veio, eu pagava 200, ela veio 400, vou ajudar na luz. É desse dinheiro aí, tá? Desses 700 você tirou 175, vai sobrar 525, não é? 525 você vai dividir ele em duas partes ainda. Não é seu lucro ainda. Você divide ele em duas partes. Dividiu em duas partes, a metade desse dinheiro você vai guardar, vai levar ali no seu estabelecimento, porque se a casa acontecer alguma coisa, você precisou, foi no mercado, achou uma promoção, legal, vou comprar. A outra metade, aí sim, esse é seu. Esse é seu lucro. Vamos colocar aí R$250 diários. Em média, quando você vende aí mil reais. Você está fazendo o seu caixa da sua empresa, porque toda empresa só funciona se tiver um caixa. Se você não tratar aí suas vendas como caixa, ela tem um limite de prazo de tempo. Ela vai até um certo ponto, depois ela estagna porque você não guardou dinheiro, porque você não investiu, porque você não fez o caixa diário, não fez o caixa correto. Esse prazo de tempo é limitado, vai chegar uma hora que ele vai estagnar e você vai fechar. É isso que vai acontecer. Então, para isso, é necessário fazer o caixa diário. Daí você vai falar para mim, Gislene, mas deixa eu te perguntar, eu vendo R$100 por dia, eu ainda tenho que tirar meus 25%? Tem. Hoje você vende 100. Amanhã você vai vender 200. E se você não começar a fazer seu caixa diário todos os dias, você não cria hábito. Você não consegue ver resultado. E assim, às vezes você pode achar pouco, R$30 diário com o meu. Mas calcula aí. 3 vezes 3, vamos colocar 30 dias corrido. 3 vezes 3 é quantos? R$900? R$900 trabalhando na sua casa. É quase um salário mínimo. Com a possibilidade ainda de você começar. Eu tenho salgadeiras que começou produzindo, vendendo só no período da tarde. Abriu lá, primeiro começou a vender pela lista de transmissão, depois ela começou realmente a abrir um pontinho na casa dela. E ela começou, com 15 dias, ela estava conseguindo tirar média diária, R$70 diário de lucro para ela. Lucro para ela, salário dela, tá? Não é na divisão final, R$70 para ela. Aí você calcula aí, 3 vezes 7, 21, R$2.100, se você manter essa média de venda. Então, você só consegue, gente, de fato ver resultado se você faz estratégias de vendas, tá? Se você cria um método de divulgação, um método de vendas, se você equilibra seus salgados, se você faz seu caixa diário. E quando você trabalha por reposição de salgados, ele te dá essa possibilidade. Ele dá essa possibilidade de você guardar o seu dinheiro diário ali para você. Agora, se você não fizer, você vai pegar seu dinheiro todinho, vai lá no mercado e a gente é assim mesmo. Vou levar uma bolacha pro meu filho. Eu vou levar uma bala pro meu filho. Moça, eu vou comprar isso daqui. Não, gente. Você tem que tirar do seu.
O seu dinheiro ali da sua lanchonete, das suas vendas, a parte que é para fazer compra, é para fazer compra. Os 25% é um caixa para você futuramente se estabilizar. Com aí 6 meses, 7 meses, 1 ano, você se estabiliza e você consegue então realizar seus sonhos, as suas metas. E é assim que funciona, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, espero também que eu tenha esclarecido. Se eu não esclareci, mandem para mim lá que eu respondo vocês, tá bom? Ó, eu vou estar publicando todos os dias, eu publico conteúdos novos na página, tá? De informação. Se vocês querem dar uma olhada, dá uma olhadinha lá. Se vocês precisarem também de um cuidado. Obrigada, Gislene, por esclarecer. Eu gosto muito da forma que você esclarece nossas dúvidas. Obrigada a você, Cleberson. Obrigada mesmo. Eu espero muito ajudar vocês. Espero esclarecer as dúvidas de vocês. Porque é muito complicado quando a gente tem dúvida, a gente não consegue realmente lucrar. Então, gente, aí terça-feira a gente volta então com produção de salgados. Aí o pessoal tá pedindo produção de massa de pastel da feira. Ou a salsicha. A maioria das pessoas estão com dificuldades na produção da salsicha também. Vamos estar analisando, vamos ver o que nós vamos trazer terça-feira para a gente estar produzindo. Dúvidas? Estou por aqui. Mandem fotos que eu posto as fotos de vocês. É muito bom ver o trabalho de vocês. E, gente, acreditem que tudo é possível. Basta vocês quererem, ó. Beijos, fica com Deus. Até terça-feira.